Olá, vamos a mais uma aula. Hoje eu quero falar com vocês sobre redação e quero falar sobre as competências do Enem para avaliação da redação. É muito importante aprender como a banca vai te avaliar. Você não pode perder essa aula. Fica comigo. Lembrando que eu sou a professora Marijane Fernandes, eu sou professora de língua portuguesa há muito tempo. Estou aqui nesta empreitada para ajudá-lo a passar em um vestibular. Redação é sempre algo muito sério. E a redação, ela pode te colocar no teu tão sonhado curso ou pode te tirar dele. E é claro que nós temos que aprender a conhecer a banca. Como a banca vai avaliar a sua redação? Você precisa ficar atento. A redação do Enem é avaliada em 5 competências. Hoje nós vamos trabalhar a competência 1, que diz respeito à norma culta. Eita, professora, se a senhora soubesse como eu tenho dificuldades em gramática, olha, é a dificuldade de muita gente. Algumas competências, elas oferecem mesmo alguns problemas, porque você tem que estudar um pouquinho mais gramática. Não é aquela coisa besta que muitas pessoas dizem, a banca não vai avaliar assim. Olha, vai, avalia bem. E vocês devem lembrar que cada competência vale 200 pontos. Você perde ou ganha de 40 em 40 pontos. Então é 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. E você pode perder tudo isso daí. Ai, professora, será que algum aluno chega a zerar a competência 1 do Enem? Pode chegar a zerar. Se de repente não existir nenhuma estrutura sintática, for um aglomerado de palavras e tudo mais, já é o suficiente para zerar a competência 1. Mas olha, você que está competindo em um vestibular, que passa o ano todo estudando, que está se preparando na redação do vestibular, com certeza qualquer nota que você perder vai fazer falta. Você não pode perder, principalmente na competência 1, que é uma competência que você pode estudar muito bem e se sair muito bem também. Eita, rimou, né? Mas vamos lá. Aí você vai dizer, professora, o que eu preciso então saber para me sair muito bem na competência 1? Tem que aprender pontuação, tem que aprender concordância verbal, concordância nominal, regência, tem que saber o registro da língua, não pode ter oralidade. Ai, professora, mas quase toda a gramática é só o começo do que eu falei. Acentuação, tem muita gente que erra em acentuação. Acentuação gráfica, é claro. Você não pode errar em acentuação gráfica. Olha, acompanhe as aulas no meu canal. Muitas aulas eu estou falando sobre gramática, sobre literatura, muita coisa que você vai precisar para a prova. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no meu canal, não se esquece, se inscreve. É um projeto que vai servir para você e para muitos outros que virão. Se inscreve e não sai, fica comigo. Não se esquece de colocar aquele like, o like também conta bastante. Envia este vídeo a outras pessoas. Com certeza tem muita gente por aí que precisa dessa aula. E hoje nós vamos trabalhar alguns erros que você não deve cometer na competência 1. Não são os erros que levam a zerar a redação. Já falei sobre isso em outra aula que você deve consultar. São os erros em relação à norma culta que você não deve cometer. Então, acompanhando comigo, você não pode errar a questão da estrutura sintática. Não pode ter falha sintática. Você sabia que para conseguir 200 pontos na competência 1, você só tem direito a uma falha sintática e 2 desvios. Não pode errar mais do que isso. Professora, se eu tivesse 2 falhazinhas sintáticas e nenhum desvio, já perdeu 40 pontos.
Tá vendo como é que é coisa séria? Então nós vamos começar pela estrutura sintática, que é importante avaliar esse erro de estrutura sintática ou os desvios. E também tem o erro de registro que eu vou passar por cada um deles. Então, o erro de estrutura sintática é qualquer falha ali que nós vamos ter na oração, no período. Temos que conhecer o que é período. Nós sabemos que uma oração ela é composta por verbo. Cada verbo, uma oração. E um período ele é formado por uma ou mais orações. Muitas vezes eu posso fechar um período apenas com uma oração, mas às vezes eu preciso utilizar mais de uma oração para fechar um período. Um período ele vai fechar uma ideia. Quando nós temos um truncamento sintático, o que é isso? Foi uma quebra na sintaxe. É quando a pessoa que escreve não deveria fechar o período, ainda continuar com a ideia do período, mas ele coloca lá um ponto, fecha o período e inicia outro. Mas a ideia ainda era a mesma. Isso é um truncamento sintático. No exemplo que você acompanha comigo é o seguinte: outrossim, há necessidade de ampliação nas escolas de redes públicas. Aí a pessoa colocou um ponto. E depois do ponto diz, a fim de atender à necessidade das comunidades. A pessoa coloca o ponto onde não deveria colocar o ponto. Este a fim de atender indica uma finalidade que ainda se refere ao que havia falado antes. Esse ponto aí, onde não deveria estar, significa um truncamento sintático. Tá vendo? Isso é uma quebra sintática, não pode ocorrer. Nossa, professora, o que eu faço para não errar essa estrutura sintática? Comece a aprender sobre período, como se constrói um período. Depois trabalhe os termos da oração e trabalhar sim as orações coordenadas, subordinadas, desenvolvidas e reduzidas. Professora, a senhora vai dar aula? Vou sim. Durante todo o ano estarei, se Deus quiser, postando aula sobre isso. Você deve me acompanhar. Mas é claro que nós temos aí um grande trabalho pela frente. Eu preciso da ajuda de vocês participando e eu vou lutar juntamente com vocês. Eu quero muito que vocês passem. E depois eu quero que testemunhem, né? Quero que digam lá para mim, escrevam no chat, professor, eu consegui. Eu vou ficar muito feliz. Mas vamos continuar. Outro exemplo de truncamento sintático é o seguinte: através de um aumento nos salários, a pessoa colocou um ponto. As empresas podem melhorar a vida de muitos. Perceberam como esse apesar de um aumento nos salários é uma adjunta adverbial na ordem inversa? Não deveria ser um ponto, deveria ser uma vírgula, semelhante ao exemplo anterior que eu falei para vocês. Deveria colocar uma vírgula e esse A deveria ser minúsculo. As empresas podem melhorar a vida de muitos. Aí tudo bem, poderia fechar o período. Outro exemplo de truncamento sintático. Fechou o período quando não deveria fechar. Ah, professora, tô sacando, já sei como é a coisa, graças a Deus. Então isso aí ajuda bastante. Vamos a outro truncamento do período, outro truncamento aqui na estrutura sintática. Aqui diz, foi feito um levantamento nas médias de pessoas desempregadas para saber... Aí a pessoa colocou um ponto. Aí você já percebe, nossa, quem quer saber algo. Falta complemento para o verbo saber. E a pessoa colocou o ponto. Não deveria ter colocado o ponto. Já fez um truncamento aqui no período. Coloca o ponto e começa. Que tem possibilidade de o governo ajudar os brasileiros. Errou o período. Truncamento sintático. Truncamento do período. Aqui não deveria ter o ponto. Não deveria ter vírgula. Por quê? Que tem possibilidade de o governo ajudar os brasileiros... É uma oração objetiva direta que completa o sentido do verbo saber. Não tem vírgula, não tem ponto. Este que deveria ser minúsculo e continuar normalmente. Legal, professora, quero mais exemplos. Tudo bem, nós vamos a um outro exemplo de truncamento de períodos. Ainda estamos trabalhando sobre a estrutura sintática. No truncamento de períodos, aqui nesse novo exemplo, diz o seguinte: algumas regiões são deixadas à parte pelos órgãos públicos.
ponto. Aí colocou, pois eles preferem as regiões mais desenvolvidas. Ai, professora, ele errou. Eu já vi alguém colocar ali o pois no início de um período e tudo mais. Errou sim. Cuidado com o uso das conjunções. Até isso, professora, sim, até isso. Essa conjunção, pois, ela pode ser uma conjunção coordenativa explicativa e antes dessa conjunção deve vir uma vírgula, que é o caso aqui. Quando ele diz, pois eles preferem as regiões mais desenvolvidas, está dando uma explicação do que vinha falando antes. Esse pois é um pois explicativo. Deveria ter uma vírgula antes deste pois. E ele deveria vir minúsculo. Eita, tudo bem, professora. A senhora disse que o pois ele pode ser uma conjunção coordenativa explicativa. Sim. Também pode ser uma conjunção subordinativa causal. É quando daria a ideia aí de causa. E na outra oração, que se chama oração principal, deveria vir a consequência. Se eu digo o tambor soa, pois é oco, esse pois ele é causal. Posso dizer pois é oco, vírgula, o tambor soa. Mas tem que saber usar quando é explicativo ou quando é causal. Quando é explicativo, não pode de jeito nenhum truncar o período. Não pode. Quando é causal, ele pode começar o período desde que esteja na ordem inversa. Nossa, você está pensando isso aí, esse troço, esse treco é mesmo complicado. É um pouquinho complicado, mas quando a gente não estuda as orações. Se você estudar direitinho essa parte sintática de frase, oração, período, essa parte dos termos da oração, das orações, vai dar certo. Não se aflija. Por enquanto, vamos ver os exemplos. Ainda quero falar de um outro erro que ocorre em relação à estrutura sintática. Nós vimos até agora exemplos sobre o truncamento do período. É um truncamento sintático, é uma quebra sintática, é uma falha. Outra falha sintática que nós temos é a justaposição de períodos ou de orações. Justaposição esse nome a gente usa para um monte de coisa. Essa justaposição aqui, como falha sintática, ela é o contrário do truncamento. Por que que é o contrário? O truncamento, eu coloquei um ponto e iniciei um outro período quando não deveria fazer. O período ainda não havia acabado. Essa justaposição de orações e ou períodos é quando eu deveria fechar o período e começar outro. Vocês devem lembrar que um período ele encerra uma ideia. Ele fecha uma ideia, eu posso fechar uma ideia com uma oração ou com mais de uma oração. É esta a ideia. Se eu digo assim, o trânsito na cidade de Manaus está cada vez mais caótico. Fechei uma ideia. E eu usei um verbo, está cada vez mais caótico. Bacana. Ai, mas eu não vou querer fechar só em uma oração não, eu vou querer colocar algo mais. Eu vou colocar uma explicação. Então eu digo, o trânsito na cidade de Manaus está cada vez mais caótico, vírgula, pois, coloquei a explicativa pois as pessoas estão comprando mais carros. Fechei com duas orações. Coloquei o pois, claro que tenho que colocar um conectivo. Esse uso de conectivo é importantíssimo. Importantíssimo. São muitas aulas que nós devemos assistir para deixar ali a redação bacana. Bacana mesmo. Aqui, essa justaposição de orações, a pessoa aqui deveria ter fechado o período e pelo menos ter aberto outro, ou então ter colocado um conectivo para unir as orações. Não dá para deixar deste jeito. O exemplo é o seguinte: os brasileiros merecem o devido valor de todos aqueles que eles elegeram. Não tem nem ponto nem vírgula. Precisamos lutar por nossos direitos. Tem uma vírgula. Uma andorinha só não faz verão. Nossa, tem pelo menos aqui 3 ideias distintas, separadas, que deveriam estar aqui ou com o conectivo ou abrindo e fechando outro período. Por exemplo,
deveria ser da seguinte forma: os brasileiros merecem o devido valor de todos aqueles que eles elegeram. Poderia ser um ponto e dizer precisamos lutar por nossos direitos, mas mesmo assim esse ponto ainda ficaria estranho, né? Mas é a ideia. Fechou aqui o período quando diz todos aqueles que eles elegeram. Ponto. Precisamos lutar por nossos direitos. Ponto. Uma andorinha só não faz verão. Ou colocar conectivos. Colocando conectivos, ajeita. Poderia dizer os brasileiros merecem o devido valor de todos aqueles que eles elegeram, vírgula, por isso precisamos lutar por nossos direitos, vírgula, pois uma andorinha só não faz verão. Pelo menos o conectivo para mostrar que queria dar uma informação maior, teria que costurar o texto com os conectivos, mas do jeito que está, houve justaposição de períodos. Fecham a ideia e não abre devidamente o próximo período, ou não coloca o conectivo. Outro exemplo dessa falha sintática, dessa justaposição de orações e ou períodos, é o seguinte: a violência contra a mulher aumenta cada vez mais no Brasil, vírgula, não deveria ter essa vírgula aí, deveria ser um ponto e começar outro período. A Lei Maria da Penha não foi suficiente para conter o avanço, outra vírgula, outra quebra. Deveria ser um ponto e começar o próximo período. Essa lei ajudou, mas não eliminou o problema. Nossa, outra justaposição. Ao invés da vírgula, deve ter o ponto. Às vezes, o lado masculino não compreende o papel da mulher. Nós temos aqui, em 3 momentos, essa justaposição de orações, né? Aqui, ou dos períodos. Deveria ter um ponto ou, se quisesse ajustar, aí com um conectivo. Isso se chama justaposição. Outro problema que nós temos da estrutura sintática, que representa uma falha, é quando há excesso de elementos sintáticos. Nós colocamos palavras a mais, não deveríamos colocar. No exemplo aqui nós temos: muitas crianças são vítimas de abuso físico e psicológico e muitas das vezes os alunos amam, meus alunos na salinha gostam muito de colocar muitas das vezes. O certo é dizer muitas vezes, não ter esse das. Isso é um excesso de elementos sintáticos, isso é uma falha sintática. Depois diz: não é visto pelos os pais. Pelos. O que nós temos em pelos? Nós temos a preposição por mais o artigo os. Por mais os, pelos. Nós já temos o artigo. Quando coloca depois os, né, os pais, houve um excesso de elemento sintático. Cuidado, às vezes é uma besteira que você erra na hora de fazer a redação. Vamos a um outro exemplo de excesso de elementos sintáticos. Temos aqui dado exposto da situação agravante do problema do Brasil. Primeiramente, dado e exposto é a mesma coisa. Ou você coloca a palavra dado, ou você coloca a palavra exposto. É um excesso, uma redundância, desnecessário. Basta dizer exposta à situação agravante ou dada a situação agravante e assim por diante. Outro problema que nós temos quando fala da situação agravante do problema. Nós temos aqui situação é sinônimo de problema, desnecessário, uma redundância, excesso de elementos sintáticos. A seguir diz o seguinte: em relação aos casos de feminicídios que ocorrem no cotidiano do país. Ponto. São casos que se necessitam-se. Que se necessitam-se. Muito se. Basta tirar o último, porque este que se necessitam, que é uma construção já estranha, esse se aí também tem a colocação pronominal que o que puxa o pronome para frente. Basta dizer que se necessitam de alguma coisa aí, não quis continuar, só quis mostrar esse modelo aqui para vocês. Além disso, nós temos o excesso de elementos sintáticos e nós temos um outro probleminha que é a ausência de elementos sintáticos. Quando me perguntar, mas se na hora eu esquecer, a banca não vai querer saber. Se você esqueceu, é dever do candidato lembrar. É uma prova.
Então não joguem culpa na banca, não se justifiquem. Se esquecer o elemento sintático, vai perder ponto. Costumam se propagar a verdade, casos. Faltou o de, a verdade de casos. Esse de é o elemento sintático que falta. De casos que asseguram o direito do cidadão. Porém, ainda faltam medidas protetivas, apesar da lei maior, o que expõe a negligência do governo. Faltou o do. A negligência do governo. Isso entra como falha sintática. Outro probleminha também, às vezes na pressa, o candidato nem percebe que escreveu 2 vezes a mesma palavra. Isso se chama duplicação de elementos sintáticos. Está escrevendo com toda a pressa e diz: é certo que todo brasileiro tem direito à educação, e repete educação e não viu, nem na hora de reler, não viu, porque bastava passar um traço em cima. Se passar um traço em cima, resolve o problema, porque um traço em cima significa que você está eliminando aquela palavra, não quer que o corretor leve em consideração. Mas deixar desta forma é duplicação de elementos sintáticos, e isso é um problema. Pois é, na aula de hoje nós vamos ficar com essas falhas de estrutura sintática da competência 1. Vou dividir esta aula em mais de uma. E na próxima aula nós vamos falar sobre os desvios. Esses desvios, fiquem atentos para a próxima aula. Esses desvios ocorrem. Ai, como os candidatos erram. Tá bom? Então, não esqueçam de deixar o meu like, não esqueçam de enviar esse vídeo para outras pessoas. Até a próxima!